Então, Ô, boa Renan, noite, peraí, né, peraí, peraí. pessoal aí. Renan, tem que Velho. abaixar o zoom aqui, mano. Calma aí. Nossa senhora, tá difícil. Ô, Feio, tô na roça. Da careca, peraí que eu tenho que limpar a careca aqui. Nossa senhora. A franja tá a franja no olho aí, ó. Espera um pouquinho então, Feio. Espera aí. Onde que eu posso? Você faz um trabalho na casa da mulher? Onde você vai, Fei? Ô, Felipe. O Felipe entra aí depois. Oi. Aí. Tá, beleza. Tá, depois você liga a câmera aí. Então, gente, o trabalho do Adriano, deixa eu só confirmar se está gravando aqui. Tá. Então, o trabalho do Adriano que nós vamos apresentar é sobre o tema 5, né? Então, o autor ele inicia com uma introdução dizendo que a democracia no Brasil ganhou um ímpeto, né, após o fim da ditadura militar e com a promulgação da Constituição, né, de 88. Que o esforço para isso, né, criou a cidadania. Então, todas as classes adotaram essa cidadania, passaram a dizer que a cidadania quer e não que o povo quer. Até chegaram a apelidar a Constituição de 88 como Constituição Cidadã, né? Então, todos estavam entusiasmados na esperança, né, de poder escolherem seus representantes políticos, né, ter liberdade de expressão, geração de emprego, justiça social, entre outros. Porém, essa mesma esperança em outras áreas não caminharam bem, né? Por exemplo, a violência urbana e o analfabetismo, por exemplo, teve uma crescente muito grande, além de a inadequação dos serviços de saúde também. E isso gerou uma grande insegurança nas relações internacionais. O Renan, quer falar alguma coisa? Não, o Renan, embora você abordou muito bem, eu acho que, em linhas gerais, a introdução que o autor coloca, José Murilo de Carvalho, sinteticamente, isso que você falou. A esperança é dada com a Constituição de 88, ela nós não vimos, o cidadão brasileiro não viu, de fato, a diferença quando da promulgação da Constituição. E ele fala, finalizando o que você colocou aí, porque o aumento da violência, desemprego, analfabetismo, a má qualidade da educação, dentre outras situações que ele coloca, isso, segundo ele coloca na introdução lá, instigando a gente a pensar, né, ao longo desse trabalho aí, é que esse descrédito se deve muito em razão do Congresso, em razão, aqui, ó, ele coloca aqui, eu até destaquei aqui, ó, em consequência, eu estou lendo, os próprios mecanismos e agentes do sistema democrático. Então, a culpa disso é desses agentes democráticos. O Congresso, em linhas gerais, os políticos. Então, ele atribui essa descrença, violência, desemprego, tudo isso que nós colocamos, aos políticos de uma forma geral, que coloca em xeque o papel da cidadania do povo brasileiro. Continue aí, para não falar sozinho. Então, ele até diz na própria introdução também que o exercício, né, de certos direitos não gera automaticamente o gozo de outros, né? Que a cidadania, ele cita muito essa palavra cidadania, que a cidadania ela inclui várias dimensões, e para exercer a cidadania deve-se observar os direitos civis, políticos e sociais. Então ele cita lá que o cidadão pleno ele possui esses três direitos, né, civis, políticos e sociais. Considerado cidadão incompleto quem não tem esses três, né? E não é para considerar, não considera cidadão quem não tem direito algum. Então, se alguém quiser falar aí, pode continuar, gente. Depois disso, ele fala que ele faz uma comparação da cidadania dos países europeus com o Brasil, né? Aí ele fala que a conquista desses direitos que você falou agora na Europa, ela se desenvolveu lentamente, né? Ela começou pela introdução dos direitos civis, que é o direito à liberdade, à igualdade.
e depois foi os direitos políticos, depois os direitos sociais. Aqui no Brasil foi o contrário. Aqui teve uma alteração na sequência da Europa. Aqui no Brasil foi os direitos sociais tiveram uma grande ênfase e foram os primeiros a ser adquiridos na nossa história. Uma coisa legal também é que eu vi que foi estabelecido, porque era muito desigual, então, tipo assim, para que aposentasse, ou então o pessoal no geral, foi estabelecido um salário mínimo que a pessoa teria. E também a questão do voto, porque antes era muito assim, era selecionado quem votaria, não era todos que tinham direito. Então, tipo assim, com a chegada da Constituição, trouxe essas datas, o direito das pessoas saberem sobre Fernanda, deu uma picada aí. Eles sejam sigilosos. Deixa eu aproveitar enquanto a internet dela tá ruim. Sim. Dando ênfase na introdução, que eles falaram que a Constituição seria Constituição cidadã, né? Eles usaram tanta palavra cidadã, só que no final de tudo foi uma grande ilusão. Porque, igual vocês falaram aí, pegaram todas as áreas, continua a violência, o desemprego, o analfabetismo, as desigualdades sociais e econômicas. Então, assim, gera uma certa desconfiança na população, né? Não trouxe aquela coisa de cidadania, igual foi falado no começo da Constituição de 1988. Lembrando que os direitos que são para ser considerado cidadão, os 3 direitos que eu citei, né, que é o direito civil, o direito social, o direito político, então entende-se por direito social o direito já, né, normal, direito à vida, essas coisas que são, podemos dizer, cláusulas, direitos fundamentais, né? Direito civil é o direito da pessoa que ela tem, os direitos normais, direitos, podemos dizer, materiais que ela tem. E o direito político é ela ter acesso a essa política. Pode continuar aí, pessoal. Mais alguém quer complementar alguma coisa? Ô Rick Rene, se você já quiser, então, fazer a conclusão aí, beleza. Não, então, Renan, eu diria o seguinte, a gente concluir, o autor me chamou a atenção o seguinte, ele em linhas gerais, aí eu peço para o pessoal que quiser complementar, porque a gente sempre esquece alguma coisa ao abordar isso aí, falar de cabeça, mas eu vi ali o seguinte, que ele coloca, quando escreveu esse livro, o seguinte, que algumas experiências ainda sugerem algum otimismo, né? Otimismo. Ou seja, aí eu destaquei 2 coisas que me chamou a atenção. A primeira, ele fala do surgimento das famosas ONGs, das ONGs. As ONGs seria, para o autor, uma das soluções, né, de otimismo para melhorar e mudar essa situação. Ele fala o surgimento das ONGs, das ONGs que poderiam mudar esse contexto, essa sistemática, essa situação que a gente relatou aqui, porque as ONGs, elas, segundo ele, elas não fazem parte do governo propriamente, mas elas desenvolvem alguma atividade de interesse público. Eles falam isso de uma coisa, das ONGs. E ele fala uma outra coisa, ele fala uma coisa importante, que seria um assunto que a gente já ouviu isso aí várias vezes, em várias disciplinas. Ele fala sobre a participação, o incremento da participação social, seja, ele inclusive relata, ele descreve textualmente, ele menciona lá, não falando de política, ele fala do Partido dos Trabalhadores, que seria até, segundo o autor, uma iniciativa lá do PT, e ele fala isso, que seria o quê? Orçamento participativo. Ele fala que outra saída seria o orçamento participativo, o aumento, o incremento das audiências públicas. E hoje a gente estudou, a gente já viu isso aí até no direito administrativo também. O fundamento do orçamento participativo das audiências públicas quando o assunto é de grande relevância
para o governo, quando impacta, né, quando a providência estatal impacta na vida das pessoas, isso está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tão falada hoje, tão comum. Né? A Lei de Responsabilidade Fiscal é a Lei Complementar 101 de 2000. O autor já fala dessas questões da participação da sociedade, né, na administração pública. E aí veio a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 48, ela estabelece as questões de transparência, de efetiva participação do cidadão, né? Falando aí da cidadania, que um termo muito repetido, a exaustão nesse livro. Ele fala que o elemento da cidadania se daria pela participação popular no orçamento, na fiscalização de obras e nas agências públicas, de uma forma geral, como forma de mudar esse status quo que a gente vê aí, que o escritor narra aí, sobre a administração, sobre a gestão pública, falando de políticas públicas, né, e do incremento da cidadania. E até mesmo esse entusiasmo, né, que teve com a Constituição, né, e a gente observa hoje, na realidade, que as políticas participativas hoje, através de conselhos, né, ela ainda é muito falha. Foi até comentado isso com o professor Adriano, ele chegou a comentar conosco, que ainda é muito falha, ainda deixa muito a desejar. Então, ONGs, as coisas, às vezes ainda deixa muito, não está no ideal ainda, para chegar a esses direitos, a ser considerado cidadão, né? Para que a pessoa tenha esses três direitos. Então, alguém mais quer dar uma complementada aí? Então, pessoal, acho que... Renan, pode falar. Renan, como ninguém até colocou, o autor coloca até uma analogia importante para ilustrar isso e fazer a gente pensar que se na época da Constituinte, quando da Constituição de 1823, a Constituição que hoje já não vigora mais, né, a nossa Constituição de 88, ele fala o seguinte, que lá, quando da Constituição, da Assembleia Constituinte lá na época, Bonifácio falava que a escravidão naquela época seria o câncer que inviabilizaria a cidadania, trazendo para os tempos de hoje essa desigualdade, esse problema social que a gente enfrenta ainda seria, com as palavras daquela época, a escravidão seria o câncer de hoje. Então, hoje, há mais ou menos um pouco mais de 65 anos, né, da democracia, nós temos, ironicamente, a mesma situação daquela época. Parafraseando o Joaquim Bonifácio, lá um dos constituintes, nós temos hoje essa desigualdade, o câncer, como daquela época que nós tínhamos a escravidão no Brasil. Isso. Não a escravidão propriamente dita de negros, né? Mas temos outros tipos de escravidão. Né? Eu acho que hoje ainda vigora isso. Então, pessoal, eu acho que tá bom. Alguém quer dar mais uma complementada aí? Então, obrigado pela participação aí. E eu vou estar enviando o vídeo para o... Pode falar. É que, no caso, a Constituição de 1988, ela veio era para mais libertar mais os direitos da população. Igual você falou, assim, no caso dos direitos sociais, ela veio mais para beneficiar a sociedade no todo. A Constituição, você pode ver que ela tem vários segmentos, tanto humanas, meio ambiente, os direitos fundamentais, que foi quase todo introduzido na Constituição brasileira. Eu acho que ela tem tudo para ser a Constituição tem tudo para ser benéfica para a sociedade, mas para isso a população tem que também correr atrás dos seus direitos, porque senão fica só no papel e não transfere para o objetivo maior, que seria o fim, que é a sociedade no todo.
Sim. E assim, o pessoal ficou bem entusiasmado, porque veio de um período de ditadura militar, e quando foi criada a Constituinte, o pessoal ficou na esperança, né, de sair da ditadura, desses direitos que eles não tinham ainda, achou que ia dar uma melhorada. Porém, não melhorou assim a esse ponto, podemos dizer assim, deles ficarem tão entusiasmados. Melhorou em umas áreas, mas esqueceram de outras áreas. Então, acho que dá para encerrar aí, né, pessoal? Tá beleza, né? Então, obrigado a todo mundo aí.